Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam muito bem-vindos ao Portal da Cura. Esse programa que vai ao ar todos os sábados às 5 horas da tarde. Agora em março, como vocês já estão sabendo, a gente está comemorando muitas conquistas. Uma é esse primeiro horário novo, a outra é 1 hora de duração. Então a gente tem 1 hora para poder curtir um pouco mais esse fim de tarde. Esse fim de tarde que eu desejo que vocês tenham curtido com as suas famílias, em especial com os seus animais dentro de casa, seja no sítio, que eu sei que tem muita gente aí do interior que me acompanha. Eu espero que vocês tenham curtido essa vida amiga que curte aí o dia com vocês, divide a rotina da vida de vocês e se tenham se conectado um pouquinho mais com a natureza. O meu convite hoje da nossa conversa segue esse tom. É uma conversa que eu já tinha prometido para vocês, para trazer um pouquinho mais da história e da vivência das pessoas que trabalham diretamente com os nossos irmãos. Então são as histórias dos terapeutas que se dedicam para trazer mais qualidade de vida aos nossos irmãos animais. E hoje eu estou com a história da bióloga Andréia, que vai contar um pouquinho da vivência dela, da trajetória dela, de bióloga a terapeuta integrativa. Então ela já está aí há um bom tempo nessa estrada, trazendo mais saúde aos nossos animais, mais compreensão a nós também, né? A gente vive tão conectado, né, com a nossa vida, principalmente nas grandes cidades, a material, e sem perceber a gente vai se descuidando, se desconectando da intenção e do propósito de vida desses animais que fazem parte do nosso dia. Então vamos entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer para ajudar a gente levar mais dignidade e carinho para esses animais, principalmente na reta final de vida, muitas vezes. A André, em especial, hoje ela está à frente dos cuidados integrais de um santuário animal. Esse santuário chama Shambhala. Ela vai contar melhor essa história para nós, mas antes de eu dar as boas-vindas a ela, eu gostaria de lembrá-los do nosso grande apoiador aqui do programa e convidar vocês todos a acessar a plataforma digital Batu. Então, no Mercado Batu você consegue entrar em contato com mais materiais, né, mais matérias sobre as terapias integrativas, entender um pouquinho mais sobre elas, entrar em contato por um canal seguro com terapeutas que podem auxiliar você ou a entrar neste mundo de uma forma mais precisa, ou acompanhar você integrando novas técnicas para poder complementar a experiência e vivência que você já está tendo. Ali também tem a lojinha, que eu adoro, que você pode entrar ali e pesquisar sobre os cristais, florais, entre outros itens que te levam mais autonomia aos seus cuidados, seja físico ou para o ambiente da sua casa, do seu trabalho, para trazer mais equilíbrio para o dia a dia. Então acesse já e aproveite essa oportunidade digital que está na palma da sua mão. É Mercado Batu, batu.com.br. Apoia eles que você vai estar aqui me ajudando também a seguir nos sábados contigo. Mando aqui também um grande beijo a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook, né? Convido vocês, depois do programa também, a acessar o meu canal do YouTube, onde eu tenho todos os vídeos dessas entrevistas maravilhosas que tem a oportunidade de acompanhar aqui. Comentem lá no vídeo ou mandem também suas sugestões e comentários, perguntas através do WhatsApp. Aí eu deixo aqui meu número para vocês, anote já aí. Aguardo o contato de vocês. Eu falo de São Paulo, aqui da Avenida Paulista. Então, meu DDD é 11 e o telefone é 95595 5465. Então, é 95595 5465. E aí, agora eu dou as boas-vindas para aproveitar cada minutinho desse com a Andréia Freixeda Filomena. É isso mesmo, Andréia, seu nome? Andréia Filomena Freixeda. Seja muito, muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, minha querida. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da rádio. É um grande prazer estar aqui com você. Eu digo mesmo. Olha, eu fico até já emocionada. Meus bracinhos já começaram a arrepiar aqui, Andréia. Só de ouvir sua voz e de ouvir os nossos irmãozinhos aí fazendo barulhinho no fundo. Dando as boas-vindas eles também. Eu aproveito, na verdade, já para falar aqui para os nossos ouvintes,
lembrá-los que a gente está nessa fase especial do Covid, né, André? Nós estamos na fase vermelha. Então, nos últimos programas, quem me acompanha constantemente sabe que eu tenho trabalhado da forma que leva mais segurança para os convidados, seja um profissional ou um paciente, com seu testemunho, né? Assim mesmo com o seu depoimento, quero dizer, assim como os nossos colegas também da edição, dentro da Rádio Vibe Mundial, que tem feito um trabalho muito incrível. Então, ora a gente grava à distância, agora para preservar as pessoas, e também dentro do estúdio a gente segue todos os cuidados para não expor ninguém. Então, a Andrea, além de ela estar com um pouco mais restrita com relação à pandemia, ela também já tem a dificuldade, a logística por viver junto aos seus animais. Então, eu já aproveito, Andrea, e peço para você, por favor, se apresentar da sua trajetória profissional até aqui, e falar um pouquinho da onde você está, porque você tem essa dificuldade de sair do seu recinto. Vou usar a palavra recinto, porque é o mesmo local que vivem os nossos irmãos. Sim, pois é. Aqui eu estou acompanhada, né? Meus pais estão aqui fazendo quarentena comigo, né? No Xambala. Mas aqui eu estou acompanhada com quase 70 animais, né? É muito bicho. E todos eles com algum probleminha. Então, eu realmente tenho muita restrição em sair, porque se eu saio, não tem ninguém para cuidar, né, desses irmãos. Então, eu tenho que dar conta de tudo. Então, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu saio realmente, mas para fazer compra para eles, para ir atrás de veterinário, né? E no dia a dia geral, né? Tem que comprar alimento, né? A gente tem que sair, Sim. Não tem jeito. Mas eu saio num pé e volto no outro, porque se eu demoro para voltar, eu tenho tudo para fazer. Então, Justamente. É meio complicado. É a sua grande família, né, Andréia? É 24 horas, é dia e noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem como. Né? André, me conta um pouquinho ou nos conte, na verdade, um pouquinho da sua história profissional. Então, como de bióloga e também tem uma passagem bem importante na parte de perícia judicial com relação aos nossos animais silvestres, você entrou no integrativo e foi parar aí, nesse paraíso que é o Santuário Xambala. Foi, o Xambala é a cereja do bolo, né? Porque, na verdade, eu sempre, desde pequena, né, sempre gostei muito de animais, sempre fui apaixonada, né? E sempre tive muito dó dos animais que são abandonados, desde pequena, né? Aquela choradeira sempre, né? Quando vi um cachorro abandonado, um animal na rua, enfim. Aí eu fui fazer biologia, porque eu me apaixonei pela matéria e fiz biologia, fiz bacharelado, né? Dei aula há muitos anos. Na faculdade eu já dava aula de biologia, né? E também, porque eu sempre gostei de animais, eu sempre tive muitos animais. E muitos animais ficavam doentes e a medicina podia ir até um ponto, depois não conseguia mais, né? Tinha casos antigamente, por exemplo, um animal que ficasse paraplégico, antigamente era feito eutanásia, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha essa cultura de manter o animal bem, com qualidade de vida, com cadeirinha, né? E aí, então, por conta disso, e também meu avô, né, quando eu estava na faculdade, ficou doente. E então eu fui trabalhar, fui aprender acupuntura, né? Nessa época podia fazer curso, era um pouco mais aberto, e eu fui fazer o curso de acupuntura. E aí, trazendo a acupuntura para o meu avô, eu também já comecei a fazer acupuntura para os animais. E comecei a ter, assim, a minha época era uma época que tinha um veterinário só em São Paulo que fazia acupuntura. E eu comecei a fazer acupuntura na região de Osasco e começou a dar certo, os animais voltavam a andar, né? E assim foi caminhando cada vez mais, aprendendo. Eu me apaixonei por essa área de terapia e então, como eu sempre tive muito animais, então eu casei e comecei a fazer esses cursos. Eu casei a biologia com a terapia. E comecei a fazer cursos, me especializar cada vez mais, aumentar o meu número de animais em muitos anos. Aí até eu começar a receber muitos pedidos de ajuda para animais que estavam com câncer. Aí foi uma outra história que eu comecei, então, a querer conhecer vocês, né? Graças a Deus você chegou com a gente. Graças a Deus. Olha, foi maravilhoso. E aí eu, suei para conseguir
consegui falar com vocês, porque na época, né, a gente não sabia qual era o caminho, né? E aí, graças a Deus, eu encontrei vocês e conheci o método e comecei a aplicar o método, e aí começou a mais animais. Tratei de muitos animais, que foi, assim, realmente uma bênção. E também os meus animais, porque como eu tenho muitos animais doentes, aliás, eu trabalho só para mim com o método, porque eu tenho muitos cães, muitos animais. Eu tenho animais domésticos, exóticos e silvestres, né? Então, sempre tive esses animais. Como eu trabalhei, como bióloga, como eu trabalhei muito com animais silvestres, eu acabei, então, ajudando muito a polícia em laudos de maus tratos. Né? Rinhas, também o pessoal me chamava muito para identificar animais em tráfico. Então, também acabei fazendo muito curso de perícia, junto com a própria polícia, né? Eu ia te perguntar mesmo isso, Andréia, porque o primeiro eu vou comentar aqui sobre a sua busca, que eu acho muito bonito, essa caminhada, a sua inquietude, o seu desejo de levar sempre algo a mais e poder melhorar a vida dos animais, né? Aqueles que chegavam até você foi se aprimorando. Então, é admirável isso, né, que a sua inquietude levou vida para muitos animais, qualidade de vida para o animal, para o seu ambiente também, quando a gente fala de animais que estão presentes na cidade, né? Só que até chegar no método Kovačić, então aí o ouvinte que ouviu a Andréia falar sobre o método e nos encontrar e ouve aqui o programa Portal da Cura pela primeira vez, ela está falando sobre o método Kovačić, que cuida de pessoas com câncer. Normalmente eu falo essa frase, mas no último mês especial eu estou falando pessoas e animais. Lembrando que todo ser vivo pode ser acometido por essa vibração, por essa doença câncer, então desenvolvê-la. E aí o método Kovačić ajuda, né? Sem efeitos colaterais e sem um custo adicionado à terapia. E a Andréia, procurando para ajudar os seus animais com câncer, ela encontrou essa resposta dentro do método Kovačić, uma terapia que poderia ajudar, só que, claro que o coração dela não cabe no peito, ela acabou estendendo para outros animais que procuravam ela. Então, ela estendeu os cuidados do método Kovačić para outros animais, além dos que ela já tinha de cuidado. Então, por algum período, ela conseguiu ampliar o atendimento dela, e nessa época em específico foi quando eu te conheci, né, Andréia? Ela ainda estava localizada em Osasco, aqui próximo de São Paulo, né? Era um ambiente um pouquinho menor do que ela está hoje, mas a mesma coisa, cabia todo mundo que precisava da assistência. Agora, tirando essa observação e voltando para o seu ponto, Andréia, isso que eu acho interessante que você comentou no final, né? Como que foi entre você começar a vivenciar as práticas, os cuidados dos animais ali e estudar um pouco mais na faculdade até você chegar em animais silvestres? Porque as histórias que eu conheci você vivendo lá uma década atrás envolvia animais de grande porte e animais que estavam expostos realmente a situações de crueldade, é mais do que simplesmente um crime, né? Mas assim, e você vê que dentro daquele crime, que hoje, graças a Deus, a lei olha um pouco melhor, e que gostaria até que você atualizasse a gente em algum momento do programa, mas você via que tinha traços de crueldade das pessoas, eu nem vou falar das pessoas que cuidavam, das pessoas que estavam como tutores desses animais, porque cuidado não existe, né? Não existia. Como você chegou nesses animais, Andréia? Silvestre? Na verdade, como eu fui fazer biologia e eu sempre gostei de animais, eu fui fazer estágio no Parque Ecológico do Tietê. Eu fiquei 9 anos lá no centro de triagem de animais silvestres, trabalhando, né, como voluntária. E depois disso, eu conheci o pessoal do Rancho dos Gnomos, que já tinha um santuário e trabalhava com animais silvestres e exóticos também, né, com os leões. E eles já faziam um trabalho, assim, semelhante ao meu. Então, foi um encontro, sabe? Um encontro de almas mesmo, né, entre nós ali. Porque eu sempre fazia, de uma outra forma, o mesmo trabalho que eles faziam também, né? Então, só foi ali unir. E eu já trabalhava com essa parte, por exemplo, de laudo com a polícia, porque eles iam no Parque Ecológico e eu fazia a parte técnica. E lá no rancho eu podia ampliar muito mais, porque o rancho se tornou, nessa época, como se fosse um centro de triagem. Nós recebíamos quase todos os dias muitos animais de apreensão. Então eu comecei a ir com eles para fazer o laudo.
Aí com eles para ajudar, a polícia passava de lá, me pegava e eu ia como perita. E aí eu comecei a me apaixonar com isso também, porque era uma ajuda que eles precisavam na época. Hoje não precisa mais. Hoje eles já podem fazer esse laudo e eventualmente precisam de uma coisa pontual. Mas nessa época eu me dediquei muito a isso. E com isso a gente encontra muitos animais necessitados, né? Não só lá no rancho, porque a gente recebia animais em condições assim deploráveis. Então eu comecei a trabalhar o rancho dos gnomos, a Silvia e o Marcos. Eles são adeptos a essa nova medicina, a medicina do futuro, né, da nova terra. Então, também unimos muito nisso, porque lá eu comecei a ampliar os trabalhos de acupuntura, comecei a trabalhar com florais, com radiestesia, que eu já tinha curso, e lá eu tive a oportunidade de usar muito mais do que na minha casa, porque ainda era uma casa normal. Sim, né? sim. Era normal. Então eu mandei ver, né? Porque eu precisava de recursos a mais para trabalhar os animais. E é uma coisa apaixonante, porque o animal, ele ressoa muito mais, ele absorve muito mais, ele não tem neuras na cabeça. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Ele absorve e funciona. Então, era uma coisa muito bacana, porque assim, a gente mudou a vida dos animais, assim, com muitas técnicas novas, né? E aí começou aqueles casos realmente de animais silvestres, animais exóticos de grande porte, como uma onça, que foi o seu irmão lá no rancho comigo, ver o que a gente podia fazer com o método Kubatik, com uma onça que tinha câncer. Leões também têm muito problema com câncer, né? E os cães em geral, né, que eu tenho, que eu já pessoas me procuravam para ajudar. Então foi assim que eu comecei a entrar também no método, né, que eu conheci e começamos a fazer. Então, assim, uma coisa puxa a outra e você vai complementando. E quando você consegue, comigo é assim, quando você consegue uma vitória de alguma coisa que você está fazendo, todos os dias é um desafio. E todos os dias você tem coisa para estudar, para ir atrás, para ver. E é um conhecimento que você não... eu sou meio viciada nisso, sabe? Você quer mais e mais e mais e mais e assim vai. Sabe que quando você citou esses animais e você citou sobre onça e leão, que você teve a oportunidade de tratar o câncer dentro do Rancho dos Gnomos. E isso me lembra histórias de resgate. E eu lembro que as primeiras histórias de resgate que você me contou, que você pôde viver através do Rancho do Gnomo, então, pelo que eu me lembro na sua história, a perícia e seus contatos fizeram com que vocês acessassem o local desses animais e judicialmente vocês, então quer dizer, tudo muito organizado, judicialmente vocês tinham o direito de resgatar esse animal, levar para o Rancho dos Gnomos e cuidar deles ali. Então, para os ouvintes que me escutam, a gente está falando do Rancho do Gnomo, que é uma informação que a Andréia me trouxe até nesse nosso novo contato. O Rancho dos Gnomos oficialmente foi o primeiro santuário do Brasil, é isso, né, Andréia? Foi um dos primeiros, né? Então, um dos primeiros santuários animais do Brasil, o Rancho dos Gnomos, que é localizado aqui em São Paulo, mas é uma coisa interessante porque um santuário, ele trabalha para proteger o direito de vida e levar a qualidade de vida até o último dia de vida deste animal no nosso planeta. Então, existem algumas regrinhas, alguns cuidados que têm que ser tomados com relação a esses animais. Então, quando a gente fala que ele fica aqui em São Paulo e a André também está em São Paulo, não necessariamente a gente precisa saber aonde, né, André? Porque não existe essa questão da visita em si. Existe o nosso desejo de querer que eles sejam amparados e cuidados, mas muda um pouco esse conceito que a gente tem dentro da nossa sociedade de acessar o animal através de visita, né? Através de uma jaula, através de alguma coisa que a gente possa contemplá-lo. Na verdade, a gente respeita e deseja a vida a eles. Mas, voltando ao ponto, porque é muita coisa para conversar com você, mas eu acho que é legal, porque toda vez que a gente fala de método Kovačić, desperta muita curiosidade com relação aos resultados com o câncer, mas também existe muitas pessoas que, como você, André, que procuram e estudam mais, começam a entender um pouco mais a origem da teoria e os instrumentos que o Estevão usou para estudar e desenvolver, que é dentro da radiestesia. E eu gostei muito, voltando para o ponto quando eu te conheci e escutei as histórias de resgate, que eu lembro que o que mais me chamou a atenção no começo das histórias de resgate era que a principal
atuação sua, com uma equipe que te ajudava, todos muito conectados com a intenção e preparados fisicamente e emocionalmente para estar lá e se conectar vibracionalmente com aquele animal, vocês usavam ferramentas da radiestesia para poder tranquilizar aquele animal que já está traumatizado, que está, né, vivendo o pior momento da vida dele, considerando como um animal silvestre, né, e selvagem, então, que pode ser o fim da vida dele, condicioná-lo a entrar mais uma vez numa pequena jaula, seguir por um caminho que ele desconhece até um lugar que vai ser o paraíso dele. Então, assim, são histórias que eu lembro que me emocionaram muito, mas eu achava incrível como você usava a radiestesia, um pouco do reiki, se não me engano, e outras técnicas para poder acalmar aquele animal, trazer, né, a segurança que ele precisava para confiar em vocês e dar os passos difíceis, até fisicamente falando pelas condições, até entrar na jaula e chegar onde deveria chegar. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência, porque eu tô errada ou eu tinha radiestesia no meio, Andréia? Não, é pura radiestesia. Na verdade, eu nem sou mais a bióloga do rancho. Eles me tratam como a bruxinha do rancho. Eu não sou mais bióloga, né? Agora eu sou bruxa oficial. Eu até ganhei uma vassoura deles, uma vassoura de bruxa linda, maravilhosa, enorme. Então, na verdade, a radiestesia, eu sou apaixonada por radiestesia, né? Eu gosto muito, sempre gostei. E eu venho trabalhando com radiestesia a vida toda, né? Então, acho que desde quando que eu estava na faculdade ainda, né? Que eu fui fazer curso e tudo mais. Tanto é que hoje eu dou aula de radiestesia, né? Eu gosto muito. E um dos detalhes que faz total diferença na nossa atuação como Rancho dos Gnomos é ir buscar animais que estão em maus tratos ou que necessitam sair desse local, como leões, tigres, ursos agora, né? Que agora é a fase dos ursos, né? No rancho. A gente está com 3 já. E eu vou, antes de ir, eu recebo as informações desse animal. Eu trabalho na radiestesia a energia dele para que ele saiba que alguém vai fazer alguma coisa por eles. Porque alguns estão tão necessitados que ele perde a conexão. Então, antes eu começo a trabalhar na radiestesia a energia desse animal, mandando para ele um alento, uma esperança, né? Que algo vai acontecer. É assim que eu trabalho. Quando a gente chega no local, e isso sempre é em outro estado, né? O último que eu fui agora é em Piauí. Então, chegando lá, o animal parece que já sabe. E eles ajudam a gente. Que geralmente, quando você vai buscar um animal desse, muitas vezes você tem que anestesiar para tirar do local. Porque ele não sai, ele tá ali, tá prostrado ali, ele não quer sair, ele não tá nem aí. Quando você trabalha a energia e que você chega no local, essas experiências que eu tenho, você muda o ambiente. Então, assim, a equipe já é muito bem entrosada. Antes de sair, a gente já sai em oração, já vai com o coração voltado para o bem-estar desse irmão, né? Chegando lá, cada um já faz o que tem que fazer. A Silvia já começa os mantras, já acende incenso, já começa a trabalhar na radiestesia. O Marcos com os veterinários e alguns biólogos que também estão ali junto com a gente, também já vai fazendo a parte deles, né? Então a gente começa ali um ritual, como se fosse um ritual de um resgate de alma. Não é só um resgate físico, é um resgate de alma, entendeu? Que lindo. Não só deles, mas a nossa também, porque a gente trabalha... Toda vez que a gente tem um trabalho desse, a gente cresce demais, entendeu? Demais. Então, quando você abre a nossa gaiola, vamos colocar assim, uma gaiola para o pessoal entender, né? Que é a nossa carretinha, que a gente põe muitas vezes, deveria até de quebrar o muro para poder encostar. Porque os veterinários do local, quando tem, falam, mas ele não vai sair. A gente já tentou, tem que quebrar, como aconteceu no caso de um tigre. A gente colocou a gaiola, não deu tempo nem de ligar o celular para gravar. O bicho saiu correndo e entrou dentro da nossa gaiola. Que legal. Por quê? Porque é convidativo. A gente trabalha com aromaterapia, a gente trabalha com os florais, a gente trabalha com a radiestesia. Então, a gente faz o caminho para a gaiola
iluminado. Então o animal sente, eles são muito sensíveis, eles sentem a diferença da vibração e eles querem o melhor, eles precisam, eles estão necessitados de energia, de amor, de compaixão, de acolhimento. Justamente. E quem não quer um acolhimento desse? É isso que eu ia falar, e quem não quer, né? Quem não está necessitado disso ainda mais hoje, e eu acho que é por isso até que a gente tem que falar mais sobre os animais, e não pensar só dentro de um cenário de São Paulo, não pensar só no que eles podem nos oferecer, o que eu posso oferecer, isso que a gente tem que pensar para eles, para que eles continuem tendo essa vida plena e nos ensinem, e nos direcione para uma evolução de alma. Então, como você falou, para a gente sair da nossa jaula. Obrigada por essa palavra, Andréia. Eu estou chegando aqui no final do primeiro bloco, e aí o pessoal que está me acompanhando aqui, eu agradeço muito, eu falo, segura aí um pouquinho mais para a gente seguir exatamente nesse ponto no próximo bloco, tá bom? Um beijo, até já! Boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta ao Portal da Cura, neste sábado à tarde, agora e próximo das 5h30 da tarde, estamos conectados aqui num papo bem gostoso. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo de práticas integrativas, terapias naturais, é a Paty Kovacic que está falando aqui, e hoje eu estou com uma convidada especial, a gente está falando um pouco mais sobre esse reino incrível, sobre esse mundo dos nossos irmãos animais. Eu estou com a bióloga e terapeuta integrativa Andréia Freixeda Filomena, e ela está contando um pouquinho da história, da trajetória profissional dela, desde a faculdade, onde ela tinha essa curiosidade para conhecer um pouquinho mais do mundo, e depois que ela entrou neste mundo de cabeça dos animais, a procura incessante dela de novos caminhos e novas possibilidades para levar saúde. Então, para quem já me conhece ou para quem escuta a primeira vez, é aquele tratamento carinhoso, cuida de animais e pessoas com câncer. Então, eu convido você para acessar o site da nossa ONG e conhecer um pouquinho mais essa história, a história do tratamento, quem trabalha com ela hoje e, principalmente, conhecer a história e honrar um pouquinho mais da história do Estevão Kovacic, esse cientista incrível que, de fato, mudou a história da doença no nosso mundo. Então, é www.aemk.org.br. Então, é a Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. Acesse, conheça mais essa história. Se tiver alguma dúvida, se tiver dificuldade para acessar um dos pontos de atendimento, escreva diretamente para a associação ou me mande aqui um WhatsApp, também com seus questionamentos e sugestões para a gente continuar construindo aqui o nosso Portal da Cura cada vez mais rico para você. O meu WhatsApp, eu falo aqui de São Paulo, é 11 e o telefone é 955955465. Então é 11 DDD 955955465. E lembrando que o nosso apoiador oficial do programa é o Batu, Mercado Batu. Então entre lá na plataforma digital, acesse terapeutas, produtos, blogs, aulas, se atualize, se cuide, tenha mais independência e responsabilidade, comprometimento com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, para melhorar os seus relacionamentos contigo e com o mundo. Então é www também mercadobatu.com.br. E aí eu vou direto aqui, sem gastar mais um segundinho dessa nossa tarde, para voltar com esse papo com a Andréia. Andréia, obrigada aqui por continuar conosco, conectada. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha, quem está conectando aqui vai ouvir aqui a voz da Andréia um pouco distante, hora você vai escutar aí um galo, ou um passarinho, um papagaio, um cachorro, algum bichinho vai passar no fundo. A Andréia fala diretamente do Santuário Shambhala, que é onde ela vive hoje, que é onde ela dedica boa parte dos tempos delas para cuidar da vida desses nossos animais. Boa parte desses animais são silvestres, então são animais que já têm um comportamento e um cuidado especial, mas por ser um santuário, ela se dedica integralmente justamente para poder dividir com eles esses dias e vibrar na ressonância do que eles precisam. Já usei essas duas palavras, Andréia, para a gente retomar o ponto que a gente parou no primeiro bloco, onde a gente estava falando o quanto os animais são sutis, né? Quanto que eles conseguem sentir as vibrações do ambiente, principalmente
não só a vibração, então a forma com que o tutor dele, né, vive com relação às emoções e com relação aos relacionamentos deste ambiente. Então, sem mais delongas, a pergunta que eu faço aqui para você, que muitas pessoas me falam, nossa, Paty, por que as práticas integrativas, por que essas terapias naturais, elas são tão eficientes, por que elas respondem tão rápido nos animais, né? Diferentes do humano, que também tem uma resposta, né, Andréia? Mas a gente vê que demora mais tempo para a gente chegar nesse resultado. Então, o que acontece com o animal que não acontece com nós seres humanos? Então, os animais, eles não têm aquela coisa de ficar questionando, né? Eles somente reagem à energia, né? Eles são puros, eles não têm questionamento, né? Então, eles reagem muito rápido porque eles absorvem, né? Principalmente o ambiente, né? Quando você deixa o ambiente equilibrado, eles absorvem isso, né? E eles reagem, então. Então, se eles estão com uma patologia e você trabalha a energia, trabalha o físico, trabalha a energia deles, eles reagem muito rápido, né? Eles têm essa habilidade, né? por acreditar em nós e você que vai estar fazendo o trabalho nele, né? Então, é bem isso mesmo. Todo método complementar, como a homeopatia, o próprio curso, né, e todas as técnicas que eu tenho aqui, é visível, sabe? Eles absorvem. Tem animal que está necessitado tão grande de energias, porque vive num ambiente fechado. Por exemplo, né, um cão. Ele é um cão, ele tem uma sensibilidade com a natureza. Ele vive, por exemplo, num apartamento fechado, com pessoas. Imagina a absorção desse animal ficando direto no apartamento, não saindo. Tem gente que não tira o animal, não passeia com o animal, não leva numa praça e tudo mais, né? Então, o animal fica ali lotado de energias telúricas, por exemplo. Então, quando você faz um tratamento com um animal assim, é impressionante a absorção que ele está precisando, sabe? Ser limpo, ser tratado. E é uma coisa, assim, muito rápida. Você vê a rapidez no tratamento, a melhora do animal, né? Só de você limpar essas energias telúricas que fica no animal. Sabe, Andréia, um dos motivos que a gente está dedicando aí alguns sábados a falar mais sobre a vida e sobre a saúde dos animais é um pouco decorrente da pandemia, porque você citou sobre os apartamentos, esses animais ficam parados dentro do apartamento. Então, aqueles que tinham ainda uma rotina de sair, muito bom, mudou por causa da pandemia. Aqueles que não saíam, deu uma pioradinha, porque as pessoas têm ficado mais tempo dentro de casa e a família inteira junto. Então, é um ambiente que já era restrito, que tinha uma dinâmica específica, que complicou um pouquinho essa dinâmica. Mas, conversando com outros especialistas das práticas integrativas, que não estão à frente do método Kovačić, mas que estão à frente de outras técnicas, falaram a mesma coisa. O comportamento nervoso dos animais, então, a resposta de ou pelinho ou pena de você retirar, comer as coisas dentro de casa, ou comer muito, ou as respostas que eles têm de comportamento leva realmente a crer que existe um adoecimento do local e das pessoas. Então, se a primeira pergunta que eu falei aqui foi, poxa, por que todo mundo me faz, né, André? Por que os animais respondem tão rápido aos tratamentos, né, integrativos de uma forma positiva? É a mesma coisa que justifica por que os animais adoecem também, tão rápido. Também. Na verdade, assim, o ambiente, muitos ambientes, né, por conta dessa pandemia, as pessoas fechadas no mesmo ambiente, está se tornando um ambiente tóxico, né? Então, o animal acaba absorvendo o mesmo tipo de energia curativa que ele absorve muito rápido, ele absorve também as energias que fazem mal a ele, né? Então, por exemplo, você tem, eu recebo muitas pessoas que trazem um animal ou me mandam pelo do animal para fazer o teste com a radiestesia. E na hora de eu fazer o teste, para encontrar, por exemplo, um floral de fundo, que não é um floral, vou fazer
fazer um floral. Ah, é para isso, para isso, para isso. Não, não. Eu não trabalho desse jeito. Eu pego o pelo do animal e trabalho para saber qual é o floral de fundo. Então, eu não preciso saber nada do animal. Essa radiestesia vai me indicar um floral que vai me dar um perfil desse animal. Então, eu prefiro até nem saber nada para não ficar sugestionada. Porque daí eu consigo captar mesmo, né? Uma coisa mais reta, mais certa. E muitas vezes, porque o livro foi feito, os florais, eles foram feitos para humanos. Então, é uma explicação para humanos. Mas ele funciona muito bem para animais. Então, quando eu pego o livro e descrevo a energia que está no animal, geralmente a pessoa fala, mas você está me descrevendo, é eu que estou com esse problema. Entende? Então, a gente vê que o animal absorveu a energia do tutor, né? E adoeceu, porque o tutor não está sabendo melhorar isso, ele não está sabendo resolver isso na vida dele. Está fazendo mal para ele e de quebra o animal absorve, porque eles têm uma ligação com o tutor. É muito fácil entender isso. Por exemplo, quando você sai, você que tem um animal em casa, quando você sai, antes às vezes de você chegar, a pessoa que está em casa fala assim, nossa, olha, já está querendo falar também. A pessoa fala assim, nossa, antes de você chegar, eu já sabia que você ia chegar, porque o fulaninho já foi pro portão te esperar. Por que isso? Porque tem uma ligação. E é no nível do chakra cardíaco essa ligação, como se fosse um cordão. Então é por aí que os animais, por amor a nós, absorvem as nossas energias. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, eu não estava bem, eu cheguei lá em casa, comecei a brincar com o meu cachorro e já pronto, já melhorei. Então, você melhorou e muitas vezes o animal ficou com essa energia. E você tem que trabalhar a energia para poder liberar o animal que pode futuramente causar um problema nele. Eu fiquei um pouco emocionada agora. Sabe que, bom, você conhece a história da família, né? A gente quando eu já nasci ali na casa dos meus pais, no Jabaquara, que onde originalmente era sítio do Estevão, né? Então, ali eu pude viver até meus 20 e poucos anos. E eu tive 2 cachorrinhos pequenininhos que eram irmãos, o Scooby e a Babi. E eles ficaram um pouco mais de 17 anos com a gente, Andréia. Mesmo sendo pequenininhos, eles ficaram um tempão com a gente. Eles tinham uma saúde bem resistente. E a gente, lógico, trabalhava eles na radiestesia. E o grande ponto é que a Babi, que tinha um comportamento muito parecido com o meu, em vários aspectos, e ela era até bem irritadinha, ela gostava de ver as coisas em ordem, ela era bem bravinha. E aí ela, nos últimos anos de vida, ela ficou cega. Então, nos últimos anos mesmo, talvez 5 ou 6 anos, ela começou com uma doença no fundo do olho, depois a gente teve um adoecimento da córnea, catarata, então a gente foi tratando o olhinho dela, mas nos últimos 4 ou 5 anos, seguramente, ela passou sem poder visualizar, então. E aí você bem sabe, eu quero depois que a gente fale um pouquinho sobre isso, sobre os animais especiais, que é a sua especialidade, ela teve que como não tem uma comunicação direta, não existe uma consciência, então você tem que criar um hábito onde ela tenha um espaço, onde ela conheça aquela rotina, aquele perímetro, e ela possa se adequar. E toda vez que ela sai daquele ambiente, ela fica um pouco não encaixada, né? Ela fica perdida e traz anseio e realmente diminui a qualidade de vida do animal. Então, você acaba respeitando esse recinto dele, né? E aí, nos últimos anos, também, meus pais mudaram para o interior, André. Então, seria muito mais interessante que ela tivesse um espaço que vibrasse mais saúde. Ela não ia entender o tamanho do quintal ou a grama que chegou ali, mas ela ia sentir essa energia boa de saúde do interior. E eu ia todo final de semana para vê-los. E quando eu chegava no portão de casa, o portão de casa até onde ela ficava, ainda você pode colocar uns 20, 30 metros de distância. Não tocava sequer a campainha ou a buzina, minha mãe falava que ela já começava a chorar. Chorar. E começava a andar. E na hora que eu entrava em casa, ela já sabia que era eu, e aí ela parava na hora que eu chegava. E ali ela ficava no meu colo o final de semana inteiro. E foi assim até o último de vida dela. Tipo, foi maravilhoso ouvir isso de você e sentir ela de novo aqui.
Então, sim, eles têm essa conexão, né? Quando você tem esse amor, esse cuidado específico, nossa, é maravilhoso. E esse amor e esse cuidado específico para você criar com animais que já estão traumatizados e chegam para você, é muito mais delicado e é muito mais urgente, né, Andréia? E você, além de pegar esses animais que já estão traumatizados, eles já vêm com doenças e deficiências físicas permanentes. Então, como que funciona esse seu trabalho? E aí a gente já entra no Shambhala, porque o Shambhala é esse seu berço, né? Esse lugar onde você ampara e aconchega todos esses animais especiais, né? Fala um pouco mais pra gente sobre essa condição, esse receber esses animais no Shambhala. Quando eu recebo um animal aqui, a gente já muda, né? Acho que todo mundo faz isso, né? Que trabalha com animais nessa situação. A gente muda o nome deles, né? Já para vibrar diferente, né? Quando é possível. Senão, né? Às vezes vem de local já também que é amoroso, né? Que nem às vezes de algum abrigo, né? Então a gente mantém aqui tudo bem. Quando eu recebo, eu já começo a trabalhar a energia deles. Aliás, é uma coisa que aqui já, acho que pelo fato, eu já tenho uma egrégora amorosa aqui, né? Dos trabalhos que são feitos, dos animais que já estão aqui. Então, essa egrégora já começa a cuidar desse animal. Mas aí eu dou mais uma força, né? Trabalhando o ambiente, trabalhando o animal, limpando ele e abrindo ele para novas oportunidades, né? Para a nova vida que ele vai ter aqui. E aí, então, eu trabalho, lógico, junto com veterinários, né? Trabalhando, fazendo exame, fazendo cirurgias quando tem que ser feita. A gente mantém o trabalho veterinário. Só que fora o trabalho veterinário, então aí sim, eu mantenho outras técnicas que vão ajudar, né, o animal a se restabelecer mais rápido, que são as técnicas complementares, né? Que você sabe que eu tenho aqui. E aqui o Shambhala é para isso, é dedicado a eles, né? Tudo que eu faço é para eles. E aí você vai falar assim, mas você não vive? É como eu vivo. Eu vivo 24 horas intensamente. É uma coisa que me faz bem lá na alma, entendeu? Eu vivo encarnada no meu trabalho de alma. Então, assim, não tem coisa melhor do mundo. Eu encontro mesmo, sabe? Sabe que se alguém me pergunta uma coisa dessa, eu logo penso, né? Como você vive fazendo tal trabalho, ou por tanto tempo tal trabalho, ou como você, né, André, que se dedica a um trabalho 24 horas, aí eu penso, né? Depende dos valores que regem aquela vida. Então, não tem como você não refletir, né? Aonde você está baseando, né, a sua vida, quais são esses valores, né, que regem sua vida e os seus relacionamentos também. Então, existe uma tendência que eu acho que a gente precisa, neste momento, mais do que nunca, urgentemente parar e olhar, de se olhar muito para o próprio umbigo, né? E se dedicar muito, muito pouco ao próximo. E você falou uma coisa que é fenomenal, que é importante, sem entrar nem especificamente em religião, nem entender muito a espiritualidade, mas se você olhar uma vida como semelhante à sua e ela um ponto de conexão direta com Deus, cabe a você olhar e assistir as pessoas com mais carinho, né? Porque a gratidão que todo mundo fala e o amor que você precisa dedicar, né, ao maior, né, a esse Deus, você vai conseguir fazer ele na prática quando você olhar para o próximo. E o próximo é qualquer vida que chegue até você, porque se chegou até você tem uma intenção. E aí, tem um propósito, né? E se você vai ter a capacidade dentro desse propósito de interagir de uma forma construtiva e positiva. É isso que a gente tem que pensar. Nas coincidências ou nas sortes, as chegadas na nossa vida, alguma coisa com certeza a gente vai poder contribuir, né, Andréia? Senão Deus não teria colocado ele na nossa vida. E é sobre essas chegadas que eu quero falar. Sobre essas chegadas dos animais até a Andréia, dessa chegada dos animais até o até o Santuário Shambhala. Porque você tem vários animais silvestres que estão, alguns próximos a você, mas outros cruzam o país para chegar até o santuário, né? Me fala como que funcionam esses encontros, como esses animais chegam até você. A maioria dos que vêm de fora, de longe, como um urso, um leão, como eu falei no começo, um tigre, assim, eu ajudo, tenho esse prazer
prazer, essa oportunidade incrível de ajudar através do Rancho dos Gnomos. Aqui comigo eu tenho animais menores, né? Porque eu não tenho capacidade de receber, por exemplo, um urso. Bem que eu queria, mas olha, eu não consigo. Então aqui o ambiente ainda é pequeno, né? O sítio não é grande, né? Ele é pequeno, o rancho é enorme, os recintos são enormes, né? Aqui não, é tudo pequeno. Então, assim, eu recebo animais domésticos, por exemplo, eu tenho um resgate de cabras que foi feito há 2 anos atrás, de uma apreensão de um caminhão com 170 cabras, ovelhas e bodes que vieram do Nordeste para abate clandestino aqui em São Paulo. Foram 4 dias de viagem, muitos morreram de fome, de sede, de frio, no calor. Mãezinhas prenhas tiveram os bebês nesse caminhão, morreram pisoteados. E eu tive a oportunidade de ficar 2 dias cuidando desses animais quando eles chegaram num sítio. Os ativistas de São Paulo que fizeram um trabalho maravilhoso resgatando esses animais. Muitos morreram lá mesmo, nesse sítio onde ficaram. Eu fui com uma veterinária maravilhosa ajudar esses animais. A Cris me acompanhou e dali então a gente conseguiu estabilizar, né, a maioria, e daí depois foi para cada ativista que trabalhou tentou ajudar retirando os animais, dando lares para esses animais. Foram adotados como pet, né, porque a polícia, né, interceptou o caminhão e fez a apreensão. E eu recebi aqui alguns, eu logo escolhi os mais doentinhos, né, que tem um bode enorme, manso, meigo, Moisés, a coisinha mais linda. Tem uma ovelhinha com problema de... ela não tem digestão correta, né? Vai saber o que aconteceu com esse bicho, né? Uma outra que tem problema de mama, inclusive estava usando o método Cobatic. Uma outra que é toda tortinha, eu pensei que era velhinha, no fim, agora que eu sei que ela é jovem, porque ela cresceu agora com tratamento adequado. Que legal. Uma outra que foi apreendida também, que apanhava todos os dias daqui. E uma que veio, uma bebezinha que nasceu no caminhão, que ficou comigo 30 dias, mas ela partiu, infelizmente. Então, são todos casos, né, que estão aqui comigo. Então, são animais domésticos. Então, os cães são domésticos, elas são domésticas, mas eu recebo muito animal da própria polícia, né? Não é que eu recebo, eu não posso receber, eu sou sozinha. Mas alguns ainda, de quando eu era perita judicial, eu fiquei como fiel depositária. Então, são alguns animais silvestres, né? Sim. Como um macaco, né? Uma ave sem asa, outra sem perna, que ninguém queria. Então, o juiz deixou eu como fiel depositária. Tá. E eles estão aqui comigo. Então, Osasco ficou muito pequeno, né? E então, quando eu vim para cá, automaticamente, eu fui criando ambientes para eles, fazendo recinto aqui. Peguei um cavalo todo torto, tá aqui comigo, as cabras, aí mais um cachorrinho que chegou, um outro que eu adotei, um outro gatinho, uma ave. Sim. Bom, enfim. E aí hoje nós estamos com quantos animais? Eu tô com 72 agora. Eita! São 72 animais hoje com você. Com certeza, ao longo desses 6 ou 7 anos, né? Passaram um número muito superior a esse. E aí agora, aqui na reta final do programa, Andréia, eu vou te pedir 2 informações super importantes. Primeiro, como nós podemos ajudar o Instituto, o Santuário Shambhala. Então, como nós podemos ajudar o Santuário Shambhala a seguir cuidando, né, com todo o suporte que precisa para esses animais. E os seus contatos, para a gente conhecer um pouco mais e ficar conectado, se você tiver Instagram, se é o Facebook ou seu WhatsApp, para o pessoal entrar em contato diretamente também para doação. Sim. Olha, na verdade aqui ajuda, às vezes as pessoas falam assim, posso ser voluntário? É meio complicado, porque eu sou sozinha. Então, para ter um voluntário assim, eu tenho que ficar atrás do voluntário, porque eu não posso largar o voluntário, porque ele pode receber uma mordida, uma bicada, né? Aí como é que faz? Então, eu não recebo voluntário por esse motivo. Ainda mais agora nessa pandemia fica meio difícil, né? Estagiários, eu dou curso aqui, né? Então, quando eu tenho estagiários,
estagiários são estagiários dos cursos que eu coloco para me ajudar, porque já está trabalhando com os métodos que eu trabalho aqui, né? Então, aí vem e ajuda no tratamento do dia a dia dos animais. Se alguém quiser me ajudar de alguma forma, pode estar entrando em contato através ou do Instagram, que é Santuário Shambhala, com 2L, SH, Shambhala, ou pelo Facebook, Andréa Filomena Freixeda, ou pelo meu WhatsApp, que é 970 16 6157. Andréa, já estamos no finalzinho aqui do programa. Só cabe mesmo o meu grande e carinhoso agradecimento a você ter dedicado esse tempo para a gente aqui, para o nosso programa, para os nossos ouvintes, para dividir sua história. Eu espero que essas palavras cheguem e toquem o coração de muitas pessoas e, como você falou, que possam ajudar muitas pessoas a perceber um pouco melhor esse relacionamento com os animais e contribuir para a evolução de toda a espécie, né? Amém. Eu também agradeço muito a você por esse pedido, né, por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar participando e eu queria agradecer a você e a toda a sua família e a toda a sua geração que trouxe essa maravilhosa técnica para a gente, e agradecer os ouvintes também, a rádio, a todos. Eu só tenho a agradecer. Só gratidão é gratidão. Ai, que delícia. Que bom terminar, então, esse sábado com essa vibe. André, obrigada. Estou junto com você nesses agradecimentos. Obrigada mesmo por essa vida que nos uniu. E a você, querido ouvinte, que está nos acompanhando aqui. Agradeço muito aqui a sua chegada até o final do programa. Leve essas palavras, essas mensagens a quem fizer sentido, a quem precisar delas. Entre em contato com a Andréa, entre em contato comigo. Vamos seguir conectados e se cuidando. Não só nesse sábado, nesse domingo, mas durante a semana inteira, até o próximo encontro no sábado que vem. Então, cuide bem da sua cabeça, seja cada vez mais consciente com relação às suas escolhas e deixe o coração bem aquecidinho para o nosso próximo encontro. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!